Olá a todos, meu nome é Matheus Henrique de Oliveira, eu sou aluno do curso de mestrado em Cultura Jurídica pela Universidade de Girona e venho apresentar a minha defesa do trabalho final de mestrado. O nome do trabalho realizado é As Decisões Governamentais Brasileiras frente à pandemia causada pelo Covid-19 e os conflitos com os direitos humanos. A motivação que levou ao desenvolvimento dessa pesquisa foi a verificação de um debate polêmico, principalmente dentro do cenário político, a respeito da legalidade das medidas adotadas pelo poder público, seja no âmbito da União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios, para a contenção da pandemia causada pelo coronavírus e principalmente se existe em alguma dessas medidas um confronto com os direitos humanos. Já o objetivo do presente trabalho é analisar se essas medidas para o enfrentamento da pandemia por parte dos entes federativos do Brasil divergem em algo em relação aos direitos humanos e, principalmente, impedir uma crise política dentro de uma crise de saúde pública. O trabalho ele foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, jornalísticas, documentais e também pela leitura de artigos disponibilizados na internet, sendo possível realizar uma análise crítica acerca do tema e concluir se realmente as medidas dos chefes do Poder Executivo em todas as esferas federativas entram em conflito ou não com os princípios dos direitos humanos. Os principais doutrinadores, juristas e professores que serviram como alicerce dessa pesquisa, seja por meio de livros, artigos publicados ou até mesmo por meio de orientações pessoais, foram principalmente a professora doutora Flávia Piovesan, o professor doutor Ricardo Rabinovich, o professor doutor Ricardo Castilho e a minha nobre orientadora e diretora de tese, a professora doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Durante a pesquisa, foi verificado que, inevitavelmente, as medidas de combate ao novo coronavírus, ainda que reduzam em certos pontos o exercício de direitos fundamentais, eles precisam sobressair para que os direitos humanos de maior relevância para a sociedade possam ser protegidos, como é o caso do direito à saúde. Com as respostas às perguntas arguidas ao longo do trabalho, foi possível encontrar uma solução para a questão e sugerir que os governantes adotem as devidas medidas no combate da propagação do vírus com base em aplicação de medidas razoáveis, proporcionais e fundamentadas para que se evite que há algum conflito com os direitos humanos. O ponto de partida para o desenvolvimento da pesquisa foi a definição das dimensões dos direitos humanos. Essas dimensões foram idealizadas pelo teórico Karel Vazak, qual associou o progresso de tais direitos em 3 dimensões. Em síntese, os direitos de primeira dimensão foram conceituados como aqueles relativos às liberdades individuais. Seria uma forma de proteger o indivíduo em relação ao Estado, já que o Estado não pode intervir livremente na vida social e particular do cidadão. Já os direitos de segunda dimensão referem-se às igualdades sociais, especificamente direitos econômicos, sociais e culturais. Esses direitos denominados como de segunda dimensão surgiram porque somente as liberdades individuais se mostraram insuficientes para garantir a proteção do homem diante de tantas desigualdades. O campo de proteção se mostrava muito limitado, então seria necessário ampliar o rol de direitos para que a proteção do ser humano fosse eficaz. Por fim, os direitos de terceira dimensão referem-se aos direitos de solidariedade, os quais possuem origem em diversos acordos internacionais e são norteados pelo princípio, pelo ideal de fraternidade. Foi necessário conceituar a dimensão dos direitos humanos para que pudéssemos enxergar quais desses direitos são afetados pelas medidas adotadas pelo poder público, quais deles estão em conflitos e, principalmente, quais deles devem prevalecer. Em seguida, a pesquisa se conduziu para o estudo dos direitos humanos dentro da Constituição Federal do Brasil, principalmente em relação às liberdades individuais que estão contidas lá no artigo 5º da Constituição Federal. Posteriormente, uma análise de tratados internacionais que foram incorporados pelo direito brasileiro e, por fim, o estudo de julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da ponderação de direitos fundamentais conflitantes em casos concretos análogos ao tema debatido nessa pesquisa.
Logo adiante, a pesquisa focou na prática adotada pelo mundo do combate da pandemia, elencando quais principais medidas foram adotadas pelos países. Como resposta nessa questão, foi possível perceber que, primordialmente, essas medidas são bastante rígidas e que focam na restrição do direito de locomoção do cidadão, como, por exemplo, o fechamento de fronteiras, a proibição de aglomeração, restrição para o funcionamento dos comércios, inclusive, em determinados casos, uma imposição de pena criminal caso haja descumprimento dessas regras. Verificou-se que tais medidas são fundamentais para a contenção da contaminação do vírus em virtude da forma de transmissão da doença, que se dá principalmente pela aproximação das pessoas. Nesse sentido, seguindo a orientação das autoridades do mundo inteiro, o Brasil estabeleceu diversas regras de restrição com o intuito de conter o avanço da pandemia. E a primeira legislação que abordou o tema foi a Lei 13.979 de 2020, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em março de 2020 e que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional que foi causada pelo coronavírus. Em virtude dessa lei, foi possível isolar pessoas contaminadas, restringir atividades, isolar pessoas com suspeita de contaminação, realizar compulsoriamente exames médicos, dentre outras providências. Entretanto, todas as normas devem ser transitórias, pois foram editadas apenas para conter a propagação da Covid. A lei mencionada estabelece como condição a imposição de evidências científicas e garante aos infectados o direito de serem informados sobre sua saúde, garantindo assim assistência familiar e tratamento gratuito como uma forma de preservar a dignidade da pessoa humana. O estudo ressaltou que os direitos fundamentais, apesar de serem garantias que não devem sofrer limitações por meio das leis ou por meio de emendas constitucionais, elas não são garantias absolutas. Elas podem sofrer relativizações em determinados casos. E mesmo assim, não há um confronto com a Constituição Federal. Inclusive, é possível perceber dentro do próprio texto da Constituição Federal situações excepcionais em que determinadas garantias que, em tese, seriam absolutas, sofrem restrições em determinados casos, como, por exemplo, é o caso da mitigação ao direito à vida em casos de pena de morte por guerra declarada. Foi possível perceber também que no caso do coronavírus, em decorrência das medidas adotadas pelo poder público, há, na maioria dos casos, um aparente conflito entre o direito fundamental de locomoção, garantido lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, e o direito à saúde pública, que também está previsto no artigo 196, lá na Constituição Federal. Quando a Lei 3.949 estabelece medidas de isolamento na quarentena, busca a tutela do direito à saúde. Então, trata-se de uma proteção de um direito coletivo. Então, há uma ponderação dentro desses supostos conflitos de direitos e há uma preservação do direito de saúde pública e, consequentemente, o direito à vida. Diante de um aparente conflito de colisão dos princípios individuais da liberdade de locomoção e o direito coletivo à saúde, o Supremo Tribunal Federal vem aplicando a regra já consagrada da proporcionalidade para essa solução e, acertadamente, ele dá mais valor ao bem coletivo, que preza pela vida dos brasileiros. Foi possível concluir com a pesquisa que a intervenção pública que visa a manutenção do direito à vida de saúde pública, ainda que restringe direitos fundamentais de determinado grupo de pessoas, ou até mesmo de todos os cidadãos, deve ser observada como uma necessidade da preservação da rigidez da saúde pública e até mesmo o direito da vida, não podendo em nenhuma hipótese ser considerada como medidas prejudiciais às sociedades, tampouco como medidas que infringem direitos humanos.